Hoje é o Dia Internacional da Juventude. O Papa Francisco diz que os jovens não são o futuro, mas sim o agora de Deus. São auxílio para ajudar quem mais precisa. Mas qual o papel da Igreja na formação da juventude católica? Para aprofundar nesse assunto importante, eu tenho a alegria de receber o padre Antônio Ramos do Prado, que é mestre em pastoral juvenil e assessor da Comissão para a Juventude da CNBB. Boa tarde, Padre Antônio, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, meu irmão, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês. A alegria é toda nossa. Padre, fala um pouco desse trabalho que o senhor desenvolve junto a essa comissão importante da CNBB. Essa comissão, ela nasceu em 2011, diante da necessidade de ter um departamento junto à CNBB para a evangelização da juventude, E ela tem, então, 3 bispos e 2 assessores, Hoje também a irmã Valéria, que chegou esse ano passado, ela juntou-se a nós também como assessora. E a comissão ela tem um papel fundamental que é de ajudar as outras dimensões da CNBB, seja a família, a vocacional, a liturgia, a política, assim sucessivamente, a missionária, a pensar na juventude como um tal, Então, digamos assim que os projetos das demais comissões, a juventude seria transversal, Então, é um ponto importante. E depois ajudar a igreja a ter uma preocupação mais direta na formação integral dos jovens, Então, eu diria que esse seria um primeiro aspecto importante que a gente poderia dizer dessa comissão episcopal. Certo. Eu pergunto para o senhor, diante desse momento que nós estamos vivendo, e principalmente do envelhecimento de boa parte do mundo europeu, de alguns países que ainda não favorecem o crescimento da natalidade, qual a importância da presença do jovem na sociedade atual? A última exortação apostólica, que o Papa Francisco lançou após o Sínodo da Juventude de 2018, ela fez um processo muito profundo, porque ela fez uma escuta mundial das juventudes, no seu contexto social, político, econômico e religioso e cultural, em cada ambiente onde esses jovens estão ali habitando. E a preocupação maior justamente do Papa Francisco sempre foi, da formação integral dos jovens, E se o jovem ele passa por esses eixos da formação integral, ele é capaz, de fato, de continuar a viver em uma sociedade e contribuir para a transformação dela. Então, a gente sempre, quando fala da juventude, no processo de formação integral do jovem, a gente pensa em 5 dimensões, A dimensão da identidade pessoal, a dimensão espiritual, a relação com Deus, a dimensão da relação com o outro, a dimensão da formação e a dimensão sociopolítica transformadora e ecológica, Então, seriam essas principais preocupações que a Igreja hoje tem, em especial esse tempo de Papa Francisco, que ele tem essa preocupação com a juventude. De formar uma juventude que não fique fechado dentro da igreja ou como diz o Papa Francisco, na sacristia, mas formar um cidadão para o reino, Ou seja, um jovem consciente, que tenha fé, lógico, uma fé robusta, mas que seja ele consciente do seu papel na transformação da sociedade, Por isso, contribuir na formação política do jovem, não é politicagem, mas política, É de suma importância para que ele cresça nesse ambiente social e, como cristão, ele contribuir na transformação da sociedade. Até porque há um certo distanciamento de muitos jovens de discutir essa questão política, na sociedade, pelo fato da bipolarização dos partidos políticos muitas vezes, e às vezes a falta de ética na política, e acaba desanimando os jovens. Mas a Igreja, de modo especial no Duquette, a doutrina social da Igreja para os jovens, traz esse dado tão importante na formação dos jovens para
a sua consciência política e, ao mesmo tempo, a sua participação na transformação da sociedade. Certo. A gente pode dizer que existe um espaço privilegiado para o jovem dentro da igreja? Existe. A gente, na verdade, sempre teve, mas não havia uma compreensão daqueles líderes adultos que estão na frente das comunidades da igreja, né, de entender o papel dos jovens. Porque muitas vezes nós adultos nos colocamos como aquele discurso, no meu tempo a juventude é que era boa, né? Hoje não. Ou às vezes aquele conceito que o jovem serve para carregar cadeira ou ajudar em outros serviços. Muitas vezes nós adultos não acreditamos no potencial e na capacidade dos jovens. Então, por isso que o Papa Francisco convocou o Sínodo, né, Mundial da Juventude e lançou essa exortação apostólica Cristo Vivit, não somente para dizer para os jovens que Cristo está vivo e ele é, de fato, o discípulo missionário de Jesus Cristo, mas para dizer para toda a igreja que se faz necessário colocar o jovem no seu devido lugar dentro da comunidade eclesial, de modo especial naquelas instâncias de tomadas de decisões, né? Para que os jovens possam sentir-se parte dessa comunidade eclesial, dessa igreja, e assim também ele poderá ficar na comunidade no futuro próximo, né? Porque se a gente não incluir os jovens dentro da comunidade eclesial, se a igreja não incluir o jovem, ele simplesmente ficará na periferia da igreja. E logo ele tem outras possibilidades e outras ofertas e eles vão embora, né? Porque eu acho que uma qualidade dessa geração de jovens é a busca do sentido de pertença e da felicidade. Se ele não se sente acolhido, se ele não se sente feliz nesse ambiente eclesial, eles vão embora para outros lugares, né? Então, essa é uma preocupação muito grande que o Papa Francisco traz também para nós na exortação apostólica Cristo Vivit. Com uma mensagem na conta do Twitter, o Papa Francisco ressalta o espírito inovador dos jovens como auxílio para ajudar quem mais precisa. De que forma os jovens podem ser esse instrumento de auxílio no mundo? A gente percebeu agora, né, nesse tempo da pandemia, quantas iniciativas de jovens, né, nesse aspecto do voluntariado, né, de criar ONGs, ajudar ONGs, criaram campanhas, né, lá na Amazônia, aqui nas periferias das grandes cidades, né, das megalópolis e metrópoles. Então, eu penso que nós, enquanto igreja, enquanto cidadão, enquanto adultos, podemos abrir portas, né? Porque os jovens têm uma capacidade enorme de fazer as coisas. E de modo especial, eles têm o domínio das novas tecnologias. Então, eles conseguem organizar ações com uma rapidez enorme. Haja vista, por exemplo, né, nesse tempo da pandemia, em que muitos padres não sabiam nem colocar o celular vertical, horizontal para rezar a missa, e as juventudes foram tomando, se apropriando desse espaço dentro da igreja por necessidade, e eles foram, então, ajudando os párocos, né, a desenvolver, a transmitir a missa, e, ao mesmo tempo, utilizou as redes sociais para que as paróquias também pudessem fazer essas campanhas de solidariedade e saciar ali a fome de tantas pessoas imersas na pobreza de nossas comunidades, né? E, então, eu penso que a juventude, eles têm essa capacidade rápida, né, de se mobilizarem e realmente responder a um apelo da sociedade em qualquer época, né? Certo. Atualmente, como a igreja tem dado voz às juventudes aqui no Brasil? Existe algum projeto em especial que o senhor possa destacar? Ou projetos, né, que o senhor tem acompanhado mais de perto por conta da comissão? Sim, o CELAM, né, que é o Conselho Latino-Americano, está fazendo nesse momento, já faz aí uns 3 meses, a escuta das juventudes na América Latina, né, que é de suma importância também, mais ou menos na perspectiva do Sínodo, para elaborar um plano, né, Latinoamérica e caribenha para a evangelização da juventude, para ajudar também toda a igreja como tal. É lógico que não está escutando só a juventude, mas todas as dimensões da igreja, a família e assim por diante, né? Mas os projetos hoje que nós temos eficaz, por exemplo,
E aí nós somos organizados enquanto Igreja do Brasil através dos setores diocesanos de juventude, né? Esses setores diocesanos de juventude é composto por várias expressões juvenis, jovens de congregações, de movimento, novas comunidades, pastorais da juventude, grupos jovens paroquiais, e movimentos, e assim sucessivamente. Esses grupos, né, têm vários projetos, mas nacionalmente, nós, enquanto Comissão Episcopal, alimentamos dois grandes projetos, né? Um é a área da capacitação. Então, anualmente a gente tem os encontros de capacitação, mas temos os cursos de capacitação, né, no site dos Jovens Conectados da Comissão Episcopal. E depois a gente tem o eixo missionário, onde anualmente temos as missões, né, na Amazônia Legal e na Amazônia, né, que é uma missão que vai para fora da diocese. E no mês missionário, mês de outubro, durante o DNJ, naquele mês, os jovens são convidados a ter ações de transformação social e missionária em âmbito diocesano, né? E aí a gente trabalha na motivação. E temos uma parceria muito interessante, que é a parceria com a Fazenda da Esperança, onde os jovens se inscrevem para fazer 1 ano, ou 2 anos, ou 6 meses de experiência de voluntariado, né, social, junto às Fazendas da Esperança, esparramada por toda a América Latina e Caribenha, mas também internacionalmente, na África, na Ásia, na Europa e assim sucessivamente. Então, são esses 3 aspectos importantes que a gente tem, né? E a ação missionária é o que nós envolvemos mais pessoas, porque todos os anos são cerca de 200, de quase 300 jovens que nós nos envolvemos nas missões no final do ano, né? Às vezes acontece em dezembro, às vezes acontece em janeiro. E aí esses jovens são esparramados nas dioceses da Amazônia Legal, né? E assim sucessivamente. Então são esses pontos que nós diríamos assim, que são os mais importantes para nós, né? Em termos de projeto nacional. Agora existe diocesanos, né? Tem projeto diocesano, por exemplo, que os jovens trabalham em hospitais, né? Trabalham no lar dos idosos, trabalham em creches, trabalham em casas de dependentes químicos e assim sucessivamente. São tantos os projetos nas dioceses do nosso Brasil. Perfeito. Padre, hoje quais são os maiores desafios, ou se existe um somente, né? Eu acho que existe mais de um, mas quais são os maiores desafios hoje nesse trabalho que a Igreja desenvolve através da Comissão com a Juventude? Hoje o maior desafio está ligado ao niilismo, né, que é a questão do vazio existencial, da busca de sentido para a vida, né? A gente já tinha isso acentuado, né, com relação à depressão e a suicídio de jovens, que tinham crescido muito. Com a pandemia, isso se alargou muito, e aí a gente ainda não tem um mapeamento das consequências disso. Mas esse é o maior desafio nosso, enquanto pastoral juvenil na Igreja do Brasil, né? Como alimentar a esperança, o sentido de vida para esses jovens, né? É um trabalho árduo, um trabalho grandioso, e que precisa realmente, nesse trabalho de várias mãos, de modo especial dos adultos, né? Com relação ao acompanhamento desses adolescentes e jovens. Então, eu diria que esse é o primeiro trabalho nosso, né? O cuidado com a vida da juventude, porque ela está bastante ameaçada em todos os sentidos, né? Nessa sociedade líquida em que nós vivemos, os jovens são colocados ali dentro, né, desse grande litificador e abatido, e aí os contravalores eles tomam conta, são ofertados para os jovens. E por outro lado, os jovens também são usados para consumir esses contravalores que essa sociedade líquida propõe. Mas, e dentro disso, alimenta, então, chega um momento que os jovens perdem o sentido de viver, né? E aí o grande trabalho na nossa formação de adultos é o acompanhamento, acompanhar esses adolescentes e jovens para que aqueles que perderam encontrar sentido para a vida, né? Encontrar o Cristo vivo, que dá significado, sentido para a vida dele, e ao mesmo tempo também encaminhar aqueles que estão doentes de outra forma para os cuidados com a ajuda das ciências. Então esse é uma primeira preocupação da Igreja. E a segunda preocupação da Igreja é preparar, capacitar esses jovens para uma consciência crítica, né?
para que eles não bebam tudo que são oferecido para eles, de modo especial, muitas vezes pelas redes sociais. Então, que eles sejam preparados, que tenham uma formação adequada para responder e enfrentar esses grandes desafios do mundo que nós vivemos hoje. Perfeito. Padre, o senhor tem visto algum esforço na área dos governos, por assim dizer, para a promoção de políticas públicas que favoreçam a juventude? A igreja, a comissão, tem acompanhado esta realidade também? Nós temos a participação, né, de jovens na Secretaria da Juventude do governo, né? Mas que estamos vivendo um momento muito difícil, uma crise bastante profunda, né? As políticas públicas nós temos perdido muito nos últimos tempos. E aí a igreja tem lutado bastante, né, com jovens que estão engajados na política, de modo especial, para que eles possam ser esse porta-voz das demais juventudes nesse cenário político em que nós estamos vivendo, né? De modo especial, aqueles jovens políticos que estão lá como deputado, como senadores, né, ou como prefeito, como vereadores nos municípios, para ajudar a trazer políticas públicas para a juventude, né? Em especial agora com a pandemia. Se nós tínhamos uma certa dificuldade com políticas públicas adequadas para aquela situação em que vivem os jovens, com a pandemia isso cresceu ainda mais, né? Então é preciso agora retomar novamente, motivar a juventude dos seus direitos, né, nos seus municípios, para que eles possam participar dos conselhos de juventude nos municípios, nas prefeituras e nos estados, e assim eles poderão reivindicar as políticas públicas, né? Políticas públicas, aliás, que eles precisam. E aí a Comissão de Juventude tem sempre motivado os regionais e as dioceses, os setores diocesanos de juventude, a estar atento a essa realidade, né? Se nós tínhamos já, por exemplo, cursos de políticas públicas para a juventude, agora temos que sentar com esses jovens e ajudá-los eles a se engajarem nos conselhos municipais e estaduais, e assim a gente vai ter uma eficácia maior, né, no desenvolvimento de políticas públicas para eles. Perfeito. Padre, diante desse momento novo, que eu acredito que a igreja ainda está, digamos assim, aproveitando melhor este último documento que o Papa fez para a juventude, o senhor acredita que ainda teremos mais desdobramentos deste documento que veio após o sínodo, né, que foi escrito para a juventude? Eu acredito sim. A gente, na verdade, agora está conhecendo o documento, né? A juventude estão se apropriando desse documento, e você sabe que no Brasil, que é tão grande, né, os documentos demoram para se tornar conhecido em todos os lugares, né? A gente tem, desde 2018, 2019, a gente deu muita assessoria, né? Nós, assessores, os bispos e tudo mais, em várias dioceses do Brasil, e o documento se tornou também, um resumo dele foi colocado também no site para que os jovens tivessem realmente acesso. Mas um dos desdobramentos que o Papa tem motivado os jovens, um deles é o Pacto pela Vida, depois a economia de Francisco, né? A economia de Francisco está bem alicerçada nas juventudes. Então o Papa Francisco, ele é muito sábio, né? Ele lança um documento e depois ele vai ali criando meios e formas, né, de envolver os jovens nesses processos. Então, por exemplo, a economia de Francisco, que ia acontecer o seminário presencial, mas não aconteceu, mas aconteceu virtualmente, né? E que já está agora na terceira fase de desenvolvimento, né? Em outubro será lançado, a partir do Vaticano, um grande fórum, um grande debate mundial, onde os jovens são os protagonistas, né, desse documento novo, dessa forma nova que o Papa está propondo para as juventudes, uma perspectiva mais de solidariedade, uma economia que seja solidária, né? E ele acredita, e nós acreditamos, é claro, que a economia solidária parte de um coração generoso da pessoa humana, em especial das juventudes, né? Que é o presente e é o futuro do mundo, da sociedade. Então, essa economia de Francisco é um desdobramento já do Cristo Vivit.
É interessante, o senhor estava falando também sobre essa, dentro dos desafios, né? Da situação do esvaziamento existencial, dessa dificuldade do se encontrar. Nós estamos no mês de agosto, mês de vocações. Como é que os jovens têm compreendido o caminho vocacional e não somente aqui, no caso, como a gente está numa TV confessional, né? Não somente a vocação à vida religiosa, ao sacerdócio ou à sua consagração, mas a vocação de uma forma geral. Como é que eles têm observado e se preparado para abraçar melhor a vocação que Deus lhes concede? Talvez esse seja um dos grandes desafios nossos, né? Porque por muitas vezes na catequese da juventude, também no crisma, eu acho que precisa retomar aí o conceito de vocação, os jovens entenderam mais quando se fala de vocação, que é para ser sacerdote, religioso, religiosa, né? E não compreendeu o primeiro sentido da vocação, que é o sentido, a vocação à vida, né? Que é o primeiro chamado que Deus nos faz. E esse é um desafio até hoje, né? Quando a gente diz palavra vocação, já vem logo, de fato, esse questionamento. Ah, não, eu não quero ser padre, não. Ele não espera nem a gente terminar de falar, o jovem já fala, não, eu não vou ser padre, não. Né? Então, mas com o documento Cristo Vive, que praticamente uma boa parte de um dos capítulos ali traz sobre a questão da vocação, né? Esse caminho do encontro com o ressuscitado, aonde ele dá sentido e significado para a nossa vida. E é muito interessante que os jovens são muito abertos a essa experiência da vocação missionária, por exemplo, né? Pelo menos nesse tempo que eu tenho trabalhado na CNBB, uma das propostas que mais tem em fila de espera na experiência missionária, né? Na vocação missionária. Então, toda vez que a gente propõe alguma coisa a nível, seja na diocese ou seja nacionalmente, há uma busca muito grande. Porém, eles não têm muita consciência, né, que essa é a bela vocação batismal, de fazer a experiência missionária. Então, é um trabalho, eu diria, de formiguinha, né? Da gente entender que a vocação à vida, a vocação cristã, a vocação batismal, e depois vem as vocações específicas, né? A partir dessa primeira vocação que Deus nos chama. Eu até achei muito interessante esse documento que o Papa Francisco lançou sobre o ministério da catequese, né? Para dar mais significado à vocação do catequista. Eu acho que isso vai contribuir bastante no trabalho com as juventudes, né? Dentro da comunidade da igreja. Então, aos pouquinhos, a gente vai caminhando, ajudando eles a tomarem consciência da vocação como algo muito mais amplo, né, do que as vocações específicas que a gente sempre fala. Agora, diante da pandemia, a gente tem que lutar sempre contra o desânimo, né, padre? Como é que a juventude o senhor está sentindo os jovens diante desse tempo da pandemia? Quais são as suas impressões enquanto assessor diante desse momento em particular que a juventude está vivendo? Nós sabemos que a pandemia atinge todas as idades e todas as pessoas, mas às vezes o jeito de sentir é diferente entre pessoas, claramente, mas também entre faixas etárias, né? Como é que a juventude está passando por essa pandemia? Rapaz, olha, um grande desafio. Se você vê, né, por exemplo, a gente tem os nossos encontros nacionais que eram presenciais, passaram a ser virtual. Durante o 2020, praticamente havia um entusiasmo, né? Você fazia live, encontros, fóruns de debate, havia uma participação muito grande. Agora nós estamos vivendo um certo cansaço muito grande, né? Então, quando a gente convoca a juventude para um encontro virtual, uma live, um bate-papo, há uma desistência muito grande. Eles até se inscrevem, depois não comparecem. Então, a gente tem percebido que há um distanciamento muito grande, há um cansaço, na verdade, das redes sociais nesse aspecto, de modo especial, no campo da evangelização que a gente está falando, né, de juventude. Então, está tendo cansaço, até porque eles estão cansados também, porque a escola é virtual, as relações com os amigos são virtuais, aí vem a igreja também, que é virtual, né? Então, esse é um dado do cansaço que eu chamaria atenção aqui. A outra preocupação que a gente tem é também agora, quando nós fizermos a proposta de retorno para o presencial, a gente está tendo, aos pouquinhos, né, onde está tendo a vacina já para a turma de 18 anos, 20 anos, a gente já está retomando as atividades na comunidade eclesial com os jovens, né, e alguns encontros nacionais.
mas ainda a gente está tendo dificuldade também da participação mesmo presencial. Então, eu diria que nós temos que lutar com essas duas realidades, né? O cansaço virtual, né, que nós estamos vivendo, e ao mesmo tempo, uma proposta de retorno presencial que seja atraente, para que eles retornem para as suas comunidades eclesiais, né? Quando a gente faz a reunião virtual com os responsáveis diocesanos de Juventude do Brasil, eles têm essa mesma reclamação, né? Quando a gente conversa com os líderes de expressões juvenis, também eles dizem a mesma coisa, né? Do cansaço virtual. Então, e por outro lado, o medo deles também de que será que esses jovens irão voltar para dentro dos grupos, para as comunidades, né? Então, você diria que nós estamos vivendo esse dilema nesse momento, né? Esses dois dilemas. Mas nós temos que ampliar, dialogar com esses jovens para que eles possam compreender o papel deles, né, na transformação da sociedade, de modo especial dentro da igreja, né? Para que a gente tenha uma igreja sempre jovem. Eu acredito que, assim como todas as faixas etárias aptas a receberem a vacina, a juventude também ficou, por conta de ter da questão da idade, né, da proporcionalidade da idade, ficou para o fim da fila, né? E somente agora algumas cidades, algumas localidades é que estão conseguindo vacinar os nossos jovens, né, de 18 para cima aí. É verdade, a gente tem umas discussões assim de precisaria repensar esse processo, né? Não que todos devem receber a vacina, mas essa porção da juventude aí de 15 a 29 anos, na sua maioria estão na universidade, nas escolas, no mundo do trabalho, né? E deixar eles por último foi assim muito arriscado, né? Até porque jovens, você sabe que é muito difícil você ficar segurando eles dentro de casa, né? É próprio da juventude se encontrar e sair e assim sucessivamente. Então, a gente percebeu também muita violência contra as juventudes, né? Nas grandes cidades, porque os jovens querem sair, eles não aguentam mais ficar em casa. E aí eu também penso que essa questão da vacina precisaria ser repensado, né? Para esse público jovem que já deveriam estar já vacinados, né, na nossa sociedade, porque estariam eles aí já no mercado de trabalho, ou estavam indo no mercado de trabalho, mas também sendo contaminados. E da mesma forma eles traziam para dentro de casa, né, essa contaminação com o vírus. Mas é uma porção que eu acho que a sociedade precisa repensar um pouco, né? Sempre me parece que a juventude tem sido deixada um pouco de lado quando se trata de alguns benefícios, né? Seja na educação, ou seja na questão da saúde e assim sucessivamente. Quase que indiretamente, governos, estruturas, dizendo assim, jovem, se vira, né? A gente vai cuidar dos velhos, porque precisa, cuidar das crianças, cuidar dos doentes, mas o jovem que se vire. E isso não pode acontecer, né, padre? De jeito nenhum. Você percebe, né, que sempre quando se fala das juventudes, as instâncias de governo e às vezes aquelas reportagens sempre colocam o adolescente e o jovem sempre como bandido, né? Então você pode ver que sempre nos roubos tem jovem, né? Delinquentes são adolescentes e assim sucessivamente. Então parece que é uma sociedade que não valoriza a juventude, né? Uma sociedade que acusa a juventude. Jovens é sempre visto como aquele que faz o mal, é aquele que prejudica os adultos, né? Verdade. Sendo que toda a estatística que a gente tem no Brasil, o índice de violência maior não são os jovens que praticam, né? São os adultos, mas são os jovens que levam a culpa. É mesmo. Padre Antônio, muito obrigado, conversa muito rica, eu acho que até para o conhecimento daqueles que estão nos acompanhando aqui no programa Pai Eterno, desse desafio e a gente poder assumir a nossa parte de responsabilidade para com a inserção, a acolhida de toda a juventude. Está aí, está aparecendo para quem está em casa, Padre Antônio, o site dos Jovens Conectados. Perfeitamente, que bom. jovensconectados.org, não é isso? .br. Isso, .org.br, perfeitamente. Tá certo. Muito obrigado ao senhor, forte abraço e espero em outras oportunidades podermos conversar aqui na TV Pai Eterno.
Um abraço e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem no Pai Eterno, que é fantástico, né? Obrigado. E obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Um grande abraço e bom trabalho para vocês todos. Forte abraço ao Padre Antônio, ele que é mestre em Pastoral Juvenil e assessor da Comissão para a Juventude da CNBB, Padre Antônio Ramos